E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e esta é a primeira de uma série de videoaulas onde a gente vai tratar do sistema circulatório, tá? Esse sistema cai bastante nas provas, então se liga, fechou? Então, bora de sistema circulatório. Galera, então vamos falar de sistema circulatório. Vamos iniciar o estudo do sistema circulatório falando da anatomia, beleza? Vamos conhecer a anatomia básica do sistema circulatório, tá? Essa aula de sistema circulatório, eu vou dar um enfoque para o sistema circulatório do ser humano. Só que lembrando que o ser humano é um mamífero, então essa aula você pode expandir para todos os mamíferos, fechou? Então, pessoal, olha só, vamos começar pelo coração, tá? Então, isso aqui, ó, aqui é o coração, beleza? O coração, ele é tetracavitário, né? Aqui em cima ele tem os átrios, beleza? Vou fazer um A de átrio, tá? Aqui em cima. E aqui embaixo ele tem os ventrículos, vou fazer um V de ventrículo, tá? Esse primeiro átrio aqui, ele é o átrio direito, tá, pessoal? Esse outro átrio aqui, ele é o átrio esquerdo. Para os ventrículos, a mesma coisa. Esse daqui é o ventrículo direito e esse daqui é o ventrículo esquerdo, fechou? Falando ainda de coração, tem essas duas válvulas super importantes, tá? Que tem no coração, beleza? Então, essa primeira válvula aqui, ó, ela é a válvula tricúspide, beleza? Válvula tricúspide, tá? Válvula tricúspide. Essa outra válvula aqui, ó, que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ela é a válvula, vou colocar um Vzinho de válvula, tá? Válvula mitral, beleza? Mitral. Também pode ser chamada de válvula bicúspide, tá? Então tem a válvula tricúspide e a válvula mitral, fechou? Vamos agora então para o corpo, tá? Então isso aqui, pessoal, é todo o nosso corpo, beleza? Todas as regiões do nosso corpo, tá? De todas as áreas do nosso corpo, né? Partem vasos, né? Que vão se juntando e formam uma veia bem calibrosa, tá bom? Essa veia calibrosa, né? Ela tem um nome, ela chama veia cava, tá, pessoal? Veia cava. Então vamos anotar o nome dela aqui, ó. Veia cava, beleza? Essa veia cava, pessoal, ela transporta um sangue que a gente chama de sangue venoso, beleza? Um sangue venoso que vai cair aqui no átrio direito, beleza? Esse sangue venoso vai para o ventrículo direito a partir da válvula tricúspide, fechou? Válvula tricúspide. A válvula tricúspide, pessoal, ela impede que o sangue retorne, tá? Do ventrículo direito para o átrio direito. Então o sangue ele só desce, ele só vai do átrio direito para o ventrículo direito, mas ele não volta, o que seria prejudicial para a nossa saúde, beleza? Então essa é a principal função da válvula tricúspide e também da mitral, tá? Que tem essa mesma função, que é não permitir com que o sangue retorne, beleza? Então o sangue ele vai em um único sentido, tá? Do átrio para o ventrículo, beleza? Volta aqui. Então esse sangue agora, pessoal, ele vai chegar no ventrículo direito, tá? Esse sangue vai chegar no ventrículo direito. Vai partir uma artéria, tá? Uma artéria que vai terminar nos pulmões, beleza? Nos pulmões, tá? Como essa artéria, então, ela chega nos pulmões, ela se chama artéria pulmonar. Artéria pulmonar, tá? E a artéria pulmonar, assim como a veia cava, transporta em seu interior um sangue que a gente chama de sangue venoso, beleza, pessoal? Sangue venoso. Então agora tá chegando um sangue venoso nos pulmões, tá? Pessoal, se vocês já estudaram, né, o sistema respiratório, vocês sabem que vai ocorrer a hematose nos pulmões, beleza? Hematose é a troca gasosa, tá? E aí, pessoal, olha só, dos pulmões, né, vai partir vasos que vão se unir até desembocar em uma veia bem calibrosa que chega no átrio esquerdo do coração, tá? Que veia que é essa? Essa é a veia pulmonar, beleza? Veia pulmonar. E a veia pulmonar, pessoal, olha só,
ela transporta um sangue que agora diferente, né, da artéria pulmonar e da veia cava, né, que transportam um sangue venoso, a veia pulmonar transporta um sangue arterial, beleza? Um sangue arterial, tá? Que veio dos pulmões, beleza? Esse sangue arterial, por sua vez, vai desembocar aqui no átrio esquerdo, vai passar pela válvula mitral, e a válvula mitral, assim como a válvula tricúspide, né, tem a função de fazer com que o sangue, né, seja unidirecional do átrio, tá, para o ventrículo, beleza? O sangue não pode retornar, tá? Então esse sangue agora arterial, ele vai chegar no ventrículo esquerdo, tá, pessoal? E do ventrículo esquerdo parte uma artéria muito calibrosa, tá? Que vai mandar o sangue para todo o nosso corpo, tá? Essa artéria ela é muito famosa, pessoal. É a artéria aorta, tá? Artéria aorta, beleza? Então ela vai levar esse sangue arterial para todo o corpo. Então aqui uma representação da nossa artéria aorta, tá, pessoal? Da nossa artéria aorta, bem calibrosa e muito importante para o nosso corpo. Então vamos colocar o nome dela aqui, ó. Artéria aorta, beleza? A artéria aorta. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas características, tá? Olha só, do lado direito do coração, tá? Aqui, ó, do lado direito do coração, o sangue que passa aqui é um sangue venoso, beleza? Um sangue venoso do lado direito do coração, tá? Já do lado esquerdo do coração, o sangue que passa aqui é um sangue arterial, beleza? Um sangue arterial, tá? Por que isso é importante? Porque as provas sempre querem fazer a pegadinha falando que veia só transporta sangue venoso e artéria só transporta sangue arterial. Isso é mentira. Por que é mentira? Vem aqui comigo. Olha só, pessoal. A artéria pulmonar, ela transporta que tipo de sangue? Não sangue venoso. E a veia pulmonar transporta que tipo de sangue? Não sangue arterial. Então é mentira dizer que veia transporta só sangue venoso e artéria só sangue arterial, né? Como vocês bem viram aqui o exemplo da artéria pulmonar e da veia pulmonar, tá? Venoso e sangue arterial. Qual seria a diferença, né, desses dois tipos de sangue? Pessoal, olha só. Começando pelo sangue venoso, o sangue venoso é um sangue rico em CO2, beleza? E é um sangue pobre em oxigênio, tá? Sangue pobre em oxigênio. Por que será? Porque, pessoal, o sangue venoso, ele é um sangue que está vindo, né, de todas as regiões do corpo, indo para o coração. O coração vai bombear esse sangue e mandar esse sangue venoso para o pulmão, para lá nos pulmões, vai ocorrer a hematose, né? Ou seja, o oxigênio vai entrar na nossa corrente sanguínea, lá nas nossas hemácias, e o sangue venoso vai deixar de ser um sangue venoso e vai passar a ser um sangue arterial. Então, olha só, vem aqui. Diferente, né, do sangue venoso, o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, né? Oxigênio que veio lá da respiração, né, que a gente estudou no sistema respiratório, e é um sangue pobre em CO2, beleza? Em dióxido de carbono, tá? E olha só, pessoal, é esse sangue arterial que vai para o coração, vai ser bombeado pelo coração e vai para todo o corpo. Por quê? Porque as nossas células necessitam desse oxigênio para poder gerar energia, tá? Ao mesmo tempo, quando a nossa célula trabalha, né, gera energia, ela tem como resto, como lixo, o CO2, né? E vai para o sangue venoso, né? E aí a gente elimina na respiração. Então, pessoal, começa a entender como que o sistema circulatório é como se fosse as rodovias, as ruas de uma cidade, ligando todos os sistemas. Legal, né? Além dessa característica de sangue venoso, né, e sangue arterial, o nosso coração, tá? Ele é um coração tetracavitário, beleza? Mas o que seria um coração
cavitário, hein? Tetra, pessoal, tá? Tetra é 4. Vocês lembram o Galvão Bueno gritando: é tetra, é tetra, quando o Brasil foi tetra, 4 vezes campeão do mundo? Então, o nosso coração, ele tem 4 tetra cavidades. Ele é tetra cavitário. Como assim, professor? Olha só, pessoal, aqui no coração, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 cavidades, tá? Quem são elas mesmo? Só para a gente lembrar, é um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo, tá? Então, essas são as 4 cavidades, beleza? Do coração, tá? Mas qual seria a importância, né, de um coração ter 4 cavidades? A importância de um coração tetracavitário, pessoal, né, que é uma característica que evoluiu em nós, mamíferos, é que a circulação passa a ser completa. Nossa, o que será que é isso, hein? Vem comigo que eu já vou explicar. Então, uma outra característica é a circulação ser do tipo completa. E ela só pode ser completa porque o coração ele é tetracavitário, tá? Circulação completa. Mas o que seria essa circulação completa? Essa circulação completa, gente, quer dizer que o sangue venoso, tá? Aqui, ó, tô fazendo ele em azul. O sangue venoso, ele não se mistura com o sangue, que eu tô fazendo aqui em vermelho, arterial, tá? Então, não ocorre a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Tá, mas qual que é a aplicação disso? Olha só, pessoal, o sangue venoso, ele é um sangue pobre em oxigênio. E o sangue arterial, ele é um sangue rico em oxigênio, tá? Quando você pega animais como, por exemplo, os peixes, os anfíbios e até mesmo os répteis, salvo a exceção ali dos crocodilianos, né, que o coração deles é quase tetracavitário, né? Falta pouco para ser tetracavitário. Esses animais, eles têm a mistura do sangue oxigenado arterial com o sangue pouco oxigenado, que é o venoso. Nós não temos esse problema, o que configura mais oxigênio para as nossas células, o que implica em mais oxigênio para os tecidos, e isso aumenta o metabolismo. Metabolismo são as reações químicas, tá, que ocorrem dentro das nossas células. Graças a esse maior metabolismo, a gente consegue manter uma temperatura interna constante, tá? Isso tem um nome, essa temperatura interna constante a gente chama de endotermia ou homeotermia. E isso só é possível por causa da circulação completa. E a circulação completa só é possível por causa do coração tetracavitário. Então, pessoal, uma outra característica muito importante do sistema circulatório é a endotermia, tá? Também chamado de homeotermia, tá? Lembrando que não é só os mamíferos que apresentam essa característica, tá? As aves também, beleza? Endotermia, homeotermia. E o que é isso? É a capacidade de manter a temperatura interna constante. Uma outra característica, pessoal, muito importante, né, do sistema circulatório humano e dos mamíferos é a dupla circulação, tá, pessoal? A dupla circulação. O que é isso, né? Então, pessoal, vamos entender a dupla circulação, né? Vamos começar pela circulação que vai do coração para o corpo, para o coração de novo, tá? Então, vai do coração para o corpo, para o coração. Como assim coração, corpo, coração, né? Olha só, lembra que o sangue arterial, né? Ele vai aqui pela artéria aorta até o corpo, beleza? Depois o corpo manda para o coração um sangue venoso, né? E aí, pessoal, olha só, aqui fechou um tipo de circulação que vai do coração para o corpo, para o coração, tá? Um outro tipo de circulação, pessoal, é a circulação que ocorre entre o coração, pulmão, coração. Como assim, professor? Olha só, lembra que do ventrículo direito parte um sangue venoso que vai para os pulmões. Esse sangue, né, ele passa pelo processo de hematose e aí volta um sangue arterial para o coração, né, lá pela artéria pulmonar, lembra? Então, olha só, o sangue foi do coração para o pulmão, para o coração. Cada uma dessas circulações, pessoal, tem nome, tá?
A circulação que vai do coração para o pulmão para o coração, ela chama circulação pulmonar ou pequena circulação, tá? Então, é a circulação pulmonar ou pequena circulação. Já a circulação que vai do coração para todo o nosso corpo e depois volta para o coração, ela tem o nome de grande circulação, tá? Ou circulação sistêmica, né? Que vai para todos os sistemas. Circulação sistêmica, beleza? Então, são os nomes da dupla circulação. E para finalizar, pessoal, as características do sistema circulatório, vamos falar dos movimentos cardíacos, tá? Os movimentos cardíacos, que são dois, tá, pessoal? A sístole e a diástole, beleza? Sístole e a diástole. O que é sístole, professor? Sístole, pessoal, é a contração, é o movimento de contrair, tá? E a diástole é o movimento de relaxamento, relaxar. Como que isso funciona? Vamos entender isso no nosso esquema. Como que isso acontece no coração, né? Olha só, pessoal, quando o átrio está em processo de sístole, ou seja, ele está se contraindo, né? Isso acontece com os dois átrios, tá, pessoal, ao mesmo tempo, tá? Quando os átrios estão em sístole, o ventrículo, ele está em relaxamento, ele está em diástole, tá? Ele está relaxando, beleza? Isso acontece com os dois ventrículos simultaneamente. Porém, quando o átrio está em diástole, né? Ou seja, os átrios estão relaxando, o que acontece com o ventrículo? Os ventrículos, eles estão se contraindo, eles estão em sístole. E isso acontece, né, com os dois ventrículos, tá? Olha só, pessoal. Sístole, contração, tá? Diástole, relaxamento, tá? Átrio, os dois átrios ficam em cima e os dois ventrículos ficam embaixo, tá? Quando o átrio está em processo de sístole, o ventrículo está em processo de diástole, tá? Quando os ventrículos estão em processo de sístole, os átrios estão em processo de diástole, tá? O que fica nessa dinâmica aqui, ó. Tu, 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 tu. Beleza? Então, isso é a sístole e a diástole, né? Os dois movimentos cardíacos. E o sangue, ele só não volta, né, para o átrio quando, por exemplo, o ventrículo, né, ele entra em sístole, o sangue ele não sobe para o átrio. Por quê? Por conta daquelas válvulas tricúspide e mitral que impede com que o sangue volte, tá? Que impede o refluxo. Nessa aula, a gente vai ver as diferenças dos três principais tipos de vasos sanguíneos que nós temos dentro do nosso corpo, tá? Então, para as provas, para o ensino médio, a gente estuda três principais tipos de vaso. Vamos lá? Então, pessoal, vamos estudar os tipos de vasos, tá? Os tipos de vasos. E olha só, quando a gente fala dos tipos de vasos, a gente geralmente trabalha com três tipos, tá? Esse vaso menorzinho aqui, pessoal, é um capilar, tá? Capilar. Que é um vaso bem pequenininho, bem fininho, tá? Já esse vaso maior aqui, pessoal, é a veia, popular veia, tá? A veia. E esse vaso aqui, bem calibroso, com as paredes bem grossas, é uma artéria, beleza? Uma artéria, tá? Então, esses são os três principais vasos: capilar, veia e artéria, tá? E olha só, pessoal, não fale como a minha mãezinha fala, veia arterial. Isso não existe, tá? Ou o vaso é uma veia, ou o vaso é uma artéria. Geralmente, esses vasos que a gente vê, né, na nossa pele são veias, porque estão mais superficialmente a pele, tá? Geralmente as artérias estão mais profundamente, tá? Nos nossos tecidos, nos nossos músculos, beleza? No nosso corpo, tá? Vamos entender a diferença de cada um desses vasos, então? Ah, e lembrando, vasos, tá? São tubos, beleza? Que dentro deles passa o sangue, tá? Então, pessoal, olha só, vamos começar pelo capilar, tá?
O capilar, como vocês bem podem notar, ele é um vaso fino, tá, pessoal? Mas ele é muito fininho em relação a uma veia e uma artéria, tá? E por que que esse vaso, né? Por que que o capilar ele tem que ser tão fino, né? Porque, pessoal, o capilar, tendo a característica de ser fino, oxigênio, CO2, né? E nutrientes, enfim, várias moléculas, né, conseguem passar dele, tanto sair dele quanto entrar, tá bom? Então, nutrientes, gases conseguem sair e entrar dos capilares porque eles são vasos finos, tá? Então, pessoal, lá na hematose que a gente viu no sistema respiratório e até mesmo a absorção de nutrientes, né, que a gente estudou no sistema digestório, ocorre pelos capilares, tá? Que são vasos bem fininhos, beleza? E a veia, hein? A veia, pessoal, olha só, é um vaso que leva sangue das partes diferentes do corpo para o coração, tá? Então guarda isso. Veia é responsável por trazer o sangue, tá? Para o coração. Chegou no coração, sangue, chegou por veia, tá? E olha só, pessoal, as veias, elas apresentam essa estrutura aqui, ó, tá? O que é isso, professor? Isso aqui são válvulas, tá, pessoal? Válvulas. Mas qual que é a função dessas válvulas? Essas válvulas têm como função fazer com que o sangue vá na direção, né, que ele tem que ir, na direção indo para o coração, só que não volte, tá? Então o sangue ele não consegue voltar. Por quê? Porque a válvula impede, tá? Então a válvula, ela impede o refluxo, tá? O refluxo sanguíneo, o que configura o sangue indo para uma única direção, tá? Então, essa é a função da válvula. Pensa só, pessoal, tem veias no nosso corpo que está lá na ponta do nosso pé, né? E esse sangue que está na ponta do nosso pé tem que vir para o coração. E tem uma força chamada força da gravidade, né? Esse fato natural que é a gravidade, ela fica o tempo todo, né? Exercendo uma força, puxando o sangue para baixo. Só que o sangue ele tem que subir. E é aí que entra as válvulas. O sangue ele vai indo aos poucos, subindo, né? Pela veia, só que ele não volta. Por quê? Porque mesmo a gravidade puxando ele para voltar, a válvula, ela tá lá e ela impede. Então, quando o sangue vai voltar, ela meio que fecha e impede o sangue retornar, tá bom? Então, o sangue ele sempre vai estar indo para a direção do coração, tá? Às vezes você tem algum problema nessas válvulas, às vezes o sangue retorna, esse vaso pode estourar e aí dá as famosas varizes, tá bom? Olha só a importância dessas válvulas. Continuando agora, pessoal, a artéria, né? A artéria, eu quero que vocês percebam de primeira que a artéria tem, olha só, pessoal, uma parede muito mais calibrosa do que a parede de uma veia. Por quê? Eu fiz isso aqui aleatoriamente? Não, pessoal. Realmente, as paredes de uma artéria é muito mais calibrosa do que as paredes de uma veia, tá? Por quê? Porque, pessoal, o sangue que está dentro das artérias são sangue que acabaram de sair do coração. E o coração, ele tá bombeando, né, esse sangue. Então, pessoal, a parede tem que ser grossa porque o sangue ele vem com muita pressão, porque o coração é uma bomba, né? E quando ele bombeia esse sangue sai com força, com pressão. Então, o vaso que vai receber esse sangue saindo do coração com muita força, com muita pressão, tem que ser forte, tem que ser robusto, né? Logo, as paredes desses vasos têm que ser grossas. E que vasos são esses? As artérias. Por isso que as paredes das artérias são calibrosas, tá? São grossas, calibrosas, beleza? E a artéria, pessoal, diferente das veias, tá? Ela pega o sangue que está saindo do coração e leva para todo o nosso corpo, tá? Então, o sangue chegou no coração, chegou por veia, veio pro coração, veia, tá? Saiu do coração, artéria, beleza? Saiu do coração, artéria, tá? E aí, quando vai chegando nos órgãos, nos tecidos, esses vasos, tanto veia quanto artéria, vai se ramificando e ficando cada vez mais pequenininho, 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 até chegar no ponto de ser um capilar, tá? E quando é um capilar, consegue ter a troca de nutrientes, beleza? Entre o sangue e entre os tecidos. Entre os tecidos e entre os sangues, vide a hematose que a gente já estudou, beleza? Vamos estudar a composição do sangue.
vamos entender um pouquinho mais a fundo como que o sangue é constituído. Então vem comigo, ó. Pessoal, então aqui em branco, ó, eu desenhei, tá? Um tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio a gente usa em laboratório, tá? Então, nesse tubo de ensaio aqui, imagina que eu coloquei sangue, levei para uma centrífuga, tá? E aí, pessoal, depois, né, o resultado que eu vou ter nesse tubo de ensaio é uma porção do sangue que eu coloquei aqui, tá? Em uma coloração mais clara e uma outra porção, tá? Em uma coloração mais avermelhada, beleza? Então, pessoal, basicamente o nosso sangue, tá? Tem essas duas constituições, beleza? O nosso sangue, ele é 55% aproximado formado de plasma sanguíneo, tá, pessoal? De plasma sanguíneo, beleza? E os outros aí, 45% aproximado do nosso sangue é constituído por elementos figurados, tá, pessoal? Os elementos figurados, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente encontra no nosso sangue, tá? Então, vamos entender o que é o plasma sanguíneo e vamos entender o que são os elementos figurados. Bora lá? Então, pessoal, vamos começar pelo plasma sanguíneo, né? O que é o plasma sanguíneo? Olha só, o plasma sanguíneo, ele tem vários elementos que constituem ele, né? Primeiro, a água, tá, pessoal? O plasma sanguíneo, ele é constituído por água, tá? Além da água, o plasma sanguíneo também conta com sais, pessoal, beleza? Diversos tipos de sais inorgânicos, tá? Pessoal, esses sais, juntamente com a água, estão associados com o controle osmótico, né, das células. Tanto as células que constituem o tecido sanguíneo, quanto as células, né, dos outros tecidos, beleza? Então, esses sais, eles estão ali, tá? Para esse controle osmótico. Lembrando que controle osmótico é o controle de água, né? Que nada mais é do que o equilíbrio, né? De entrada e de saída de água das células para que as células não estourem, tá? As células não podem lisar, a gente chama de lise, tá? As células não podem estourar, porque senão isso geraria muitos problemas à nossa saúde, beleza? Então aí tem vários sais inorgânicos constituindo também o plasma, tá? Além disso, pessoal, o plasma conta com uma quantidade considerável, tá, de proteínas. Proteínas? Como assim, Jaguar? Qual a função, né, dessas proteínas? Pessoal, essas proteínas, elas estão associadas tanto com a defesa, né, que é uma das funções do sangue. Então, agora vocês estão vendo, né, que tem proteínas envolvidas com essa defesa. Olha só, cada vez aprendendo mais como que funciona, né? E além disso, essas proteínas também estão envolvidas com a coagulação do sangue. Jaguar, o que é a coagulação? O que é coagulação? Mas já quando você faz um machucado e aí você deixa o sangue, porque tem que deixar o sangue, tá, gente? É importante que o sangue fique ali para coagular, tá? Você deixa o sangue ali, de repente ele tá duro, né? Você toca ali, ele tá duro. Por que ele tá duro? Ele tá duro porque ele passou pelo processo de coagulação, tá bom? E esse processo conta com algumas proteínas que estão contidas no plasma sanguíneo, beleza? Então, olha só, se liga aí, legal, né? Além das proteínas, o plasma sanguíneo também apresenta nutrientes, né? Nutrientes. De onde que vem esses nutrientes, pessoal? Lá da alimentação, né? Do processo da digestão que a gente estudou no sistema digestório, né? E além dos nutrientes, o plasma sanguíneo também conta com gases, né, pessoal? Gases, beleza? Oxigênio que veio lá do processo respiratório, tá? E CO2 que é um resto, né, metabólico das nossas células, beleza? Então, gases também estão contidos no plasma sanguíneo, fechou? Dando continuidade, então, além do plasma, encontramos também no sangue os elementos figurados, né? E o primeiro elemento figurado que eu quero falar para vocês são as hemácias, pessoal, tá? As hemácias, tá? As hemácias, pessoal, também podem ser chamadas de eritrócitos, tá bom? Eritrócitos, tá? Então se liga aí, ó, eritrócitos e hemácias são a mesma coisa, beleza? Lembrando, pessoal, que as hemácias são as responsáveis, tá, pelo transporte
do oxigênio. Por quê? Porque ela tem uma proteína dentro dela chamada hemoglobina. Só que vocês vão entender melhor como que funciona essa hemoglobina que fica dentro das hemácias, ou também chamado de eritrócito, na próxima aula. Então, continuando aqui, ó. Ah, pessoal, e se liga, viu, ó, hemácia, eritrócito, tá? São os glóbulos vermelhos, beleza? Mas aí, glóbulos vermelhos, a gente usa para crianças, né, adolescentes agora, que a gente aí tá prestes a prestar provas de vestibulares, provas super concorridas, hemácias e eritrócitos vão ser perguntados para vocês, tá? Nada mais de glóbulo vermelho, fechou? Então, pessoal, dando continuidade, olha só, um outro elemento figurado que a gente encontra, né, constituindo o tecido sanguíneo é ninguém mais, ninguém menos do que as famosas plaquetas. Já ouviram falar das plaquetas? Plaquetas, pessoal, diferente do que muita gente acredita e diferente também de muitas pegadinhas que caem em prova, plaquetas não e não são células, tá? Plaquetas são fragmentos, são pedaços de células que estão envolvidas na coagulação do sangue. Lembrando que coagulação do sangue é quando o sangue, né, ele fica duro, né? Quando você toca lá, o sangue ele tá duro, então ele tá coagulado, beleza? A importância da coagulação do sangue é para evitar, né, que mais sangue seja perdido e também é para fechar, né, a ferida que foi feita para que bactérias, vírus, protozoários e fungos não entrem na nossa corrente sanguínea e não faça mal para o nosso corpo, beleza? E quem que está envolvido com a coagulação? As plaquetas, que são fragmentos de células, e também algumas proteínas encontradas no plasma. Legal, né? Continuando aqui, ó. Além, pessoal, das hemácias e das plaquetas, né? Outro elemento figurado que a gente encontra no tecido sanguíneo é ninguém mais, ninguém menos que os glóbulos brancos, tá? Mas não vai cair glóbulos brancos na prova de vocês. Vai cair leucócitos, beleza? Então, a partir de hoje, os glóbulos brancos vocês vão chamar de leucócitos, tá? Leucócitos, fechou? Então, pessoal, basicamente a gente ensina 1, 2, 3, 4, 5 leucócitos, tá? No ensino médio, beleza? Existe mais, mas aí quem for para a área da saúde ou para áreas da biologia, né? Áreas biológicas, vai estudar as demais, tá? Mas basicamente a gente ensina 5 leucócitos, 5 glóbulos brancos, né? Quem são eles? Olha só. O macrófago. Ai, professor, eu vou precisar decorar esses nomes. Bem, a gente vai estudar mais a fundo, né, cada célula dessa no sistema imunológico, tá? Então, olha só, os leucócitos estão envolvidos com o sistema imunológico, tá? Uma outra célula também são os linfócitos, os basófilos, também temos os neutrófilos. E, pessoal, aqui é só para vocês terem um primeiro contato, tá, com o nome dessas células, beleza? A gente vai ver mais a fundo na aula de sistema imunológico, tá bom? Estudar um pouco como que a defesa do nosso corpo funciona, tá? E por último aqui também, olha só, o eosinófilos, tá? Então, pessoal, são basicamente esses 5 leucócitos que a gente estuda, tá? Os macrófagos, os linfócitos, os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, fechou? E não tem como a gente falar de sistema circulatório sem falar do sangue, né? Então, para começar a estudar o sangue, vamos primeiro ver as funções, né, que o sangue, que esse tecido maravilhoso tem. Então, vem comigo. Quando a gente fala de funções do sangue, pessoal, a primeira função que tem que estar muito claro na nossa cabeça é a função de transporte, tá, pessoal? O sangue, ele transporta inúmeras coisas para o nosso corpo e pelo nosso corpo, tá? Então, a função de transporte, tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, o que ele transporta, né? Vou começar então pelo transporte de nutrientes, tá, pessoal? Nutrientes. Como assim, professor, nutrientes? Pessoal, lembra lá no sistema digestório que os alimentos que a gente ingere, eles passam por digestão, ou seja, eles ficam cada vez menor ao ponto de ser absorvido, né, pelo sistema digestório e caindo em capilares, né, na nossa corrente sanguínea, né?
Então, pessoal, olha só, os nutrientes, tá, que estão contidos nos alimentos que a gente come, eles são transportados pelo sangue, tá? Pelo sistema circulatório, beleza? Imaginando sempre o sistema circulatório como sendo ruas, rodovias, pistas que interligam todos os sistemas do nosso corpo, tá? Então, pessoal, além de transporte de nutrientes, o sangue também é responsável pelo transporte de gases, tá? De gases, pessoal. Quando eu falo de gases, quem que vocês têm que lembrar principalmente? Oxigênio e CO2, tá? E aí, pessoal, quando eu falo transporte de gases, já deve vir à mente de vocês o sistema circulatório com a hematose, né? Então, lá na hematose, nas trocas gasosas que ocorrem no nosso alvéolo pulmonar, tá? Ou seja, o oxigênio atmosférico a gente incorpora, né, na nossa corrente sanguínea, e o CO2 que está na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue venoso, a gente joga ele para fora porque ele é tóxico pra gente, tá? Então esses gases eles vão circular pelo nosso corpo, beleza? O oxigênio necessário para as células, para gerar energia, e o CO2 tem que circular pelo nosso corpo até chegar nos alvéolos pulmonares para ir embora. E essa circulação se deve pelo sangue, beleza? Transporte de gases. Massa, né? Continua aqui comigo. Além de transportar nutrientes e gases, pessoal, o sangue, ele também transporta excretas metabólicas, tá, pessoal? Excretas, beleza? Excretas metabólicas, que a gente chama também de metabólitos, tá, pessoal? Metabólitos, tá? Então vamos entender isso aqui, pessoal. Olha só, excretas são lixos do nosso metabolismo celular. Jaguar, o que é metabolismo celular? Metabolismo são conjuntos de reações químicas, muitas e muitas reações químicas que as nossas células fazem, pessoal. E o conjunto de todas essas reações químicas a gente chama de metabolismo. Olha só que bonitinho. Metabolismo, tá? Então, o metabolismo celular são os conjuntos de reações químicas que ocorrem dentro de quem? Das nossas células, beleza? Só que existem alguns lixos, alguns produtos, alguns metabólitos que são tóxicos, né? Que são excretas. Excretas a gente tem que eliminar, tem que jogar fora. E quem que vai eliminar esses lixos, né? Metabólitos, esses excretas? Quem que vai eliminar isso? Aí, pessoal, entra o sistema urinário, entra o rim, vocês vão entender melhor esse processo na nossa aula de sistema urinário. Só que olha só, essas excretas, esses metabólitos precisam chegar até os rins para serem filtrados e serem eliminados na urina. Quem que vai levar essas excretas até o rim? O sangue, beleza? Então, o maior exemplo de excreta é a ureia, né? A nossa principal excreta nitrogenada, a ureia. Então, um exemplo, né, pessoal, de excretas nitrogenadas é a ureia, beleza? A ureia é um exemplo, tá? Além de transportar excretas, né, metabólitos, o sangue também transporta hormônios, tá? Hormônios. Vamos anotar isso. Transporte também de hormônios. Hormônios, pessoal, são mensageiros químicos. São moléculas químicas que levam uma mensagem, tá? Uma mensagem para um órgão, para uma região do corpo específica, beleza? Mensageiros químicos. Quer exemplos de hormônios? A testosterona, né? Que é um hormônio que está em maior quantidade nos homens, o estrógeno e a progesterona, né, que são hormônios que estão em maior quantidade nas mulheres, regulando, mandando mensagens ali no processo do ciclo menstrual das mulheres. Então isso são hormônios. E quem carrega os hormônios, quem faz o transporte dos hormônios? O sangue, pessoal. Olha só que bacana. Por exemplo, tem hormônios que a gente gera aqui no nosso sistema nervoso central, no nosso encéfalo, tá? Em glândulas que a gente tem na cabeça. E esses hormônios, por exemplo, no ciclo menstrual das mulheres, esses hormônios têm que atuar no útero das mulheres, que fica aqui na região do abdômen embaixo. Como que um hormônio vai sair daqui de cima e chegar até o útero das mulheres para regular o ciclo menstrual? Por causa do sangue do sistema circulatório. É ou não é muito interessante essa função de transporte do sangue? Vem comigo, ó. Além disso, pessoal, o sangue também tem função de defesa, tá? Ele atua, então, na defesa do nosso corpo, beleza? Na defesa
do corpo. Então, ele está envolvido com o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo. Por quê? Porque, pessoal, quando a gente for estudar a composição do sangue, vocês vão ver que tem células de defesa que ficam transitando no sangue para lá e para cá para poder destruir, tá, patógenos, vírus, bactérias, fungos que tentam contra a nossa saúde, a nossa homeostase, tá? O nosso equilíbrio dinâmico do nosso corpo, beleza? A gente tem que manter um equilíbrio, tá? Mesmo que esse equilíbrio varie às vezes, né? O que torna ele um equilíbrio dinâmico, esse equilíbrio ele tem que existir. Isso é a homeostase. E vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim, patógenos, eles tentam contra a nossa saúde. E aí que entra a nossa defesa. E o sangue está envolvido por ter várias células de defesa, tá? Vários glóbulos brancos, tá? Mas a gente vai ver, conhecer rapidinho cada um deles na próxima aula. Na realidade, na sua prova não vai cair glóbulo branco, tá? Vai cair leucócito. Mas relaxa, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Então, continuando, olha só. Além da defesa do corpo, né? O sangue também atua na manutenção da nossa temperatura. A manutenção da nossa temperatura. Eu vou abreviar, tá, pessoal? Temperatura eu vou escrever só temp, beleza? Temperatura, temp. Então, a manutenção da nossa temperatura. E além disso, né, o sangue também está envolvido com o controle osmótico, né? Com a manutenção do controle do equilíbrio osmótico, tá? Mas como assim, né, equilíbrio osmótico? Não sei se vocês lembram, pessoal, mas a osmose, né, ela é um processo de transporte de água, né? Da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, né? Isso é a osmose, beleza? E é necessário esse controle do tanto de água que entra nas nossas células e o tanto de água que sai das nossas células, tá? Para as nossas células não estourar. Imagine só se nossas células começassem a estourar, né? Então isso seria muito danoso à nossa saúde, podendo nos levar até a morte. E quem faz esse controle do controle de água é o sangue também, né? Existe aí outros órgãos, como o rim, por exemplo, né, que controla aí esse equilíbrio osmótico, mas o sangue também está envolvido, tá? Então, falou de entrada, saída de água, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio osmótico, tá? E para finalizar o sistema circulatório, vamos falar nessa aula do transporte de gases. Vamos entender como que o tecido sanguíneo, né, o tecido hematopoético, faz para transportar os gases, né, o oxigênio e o dióxido de carbono, ou CO2. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar agora de transporte de gases, tá? E antes de começar a falar de como os gases são transportados, primeiro eu quero falar dessa célula aqui super famosa, que é a hemácia, tá, pessoal? A primeira coisa que eu quero falar é que a hemácia nos mamíferos não possui núcleo, tá? Então, se ela possuísse núcleo, eu ia desenhar um núcleo aqui, tá? Mas ela não possui núcleo, beleza? Se a gente pega hemácias de outros cordados, como por exemplo, peixe, anfíbios e até mesmo os répteis, tá? Aves também, as hemácias desses animais apresentam núcleo, tá? Já dos mamíferos, as hemácias dos mamíferos não possuem núcleo, tá bom? Isso é uma característica evolutiva e nós, seres humanos, por sermos primatas, mamíferos, também não possuímos núcleo em nossas hemácias, tá? Então, pessoal, a hemácia ela não possui núcleo, tá? Mas a hemácia ela tem uma proteína dentro dela, tá, pessoal? Que eu vou desenhar aqui, ó, tá? E essa proteína, ela é super importante para o transporte de gases, tá? Essa proteína é a hemoglobina. Você já deve ter ouvido falar da hemoglobina, tá? E a hemoglobina, pessoal, tem forte afinidade com o oxigênio, beleza? Então a hemácia, tá? As hemácias, ela transportam o oxigênio a partir da hemoglobina, essa proteína aqui que fica dentro das hemácias. Legal, não é? Então, pessoal, aqui ó, eu desenho um vaso sanguíneo, tá? Um vaso aleatório, beleza? Vamos supor que é um capilar, beleza? Aquele vaso sanguíneo bem fininho, tá? Um capilar, tá? E nesse capilar, eu vou desenhar aqui hemácias, tá bom? Hemácias. E aí, pessoal, olha só, tudo o que tá aqui fora, tá, desse vaso sanguíneo é plasma sanguíneo, beleza? Eu quero que vocês consigam visualizar isso, tá? Plasma sanguíneo, fechou? Por que que eu quero que vocês visualizem isso?
Porque eu quero que vocês saibam que a maioria do oxigênio é transportado dentro das hemácias, pelas hemácias, né, devido à hemoglobina, beleza? Já uma quantidade menor de oxigênio é transportado aqui no plasma sanguíneo, fechou? Menor quantidade de oxigênio transportado onde? No plasma sanguíneo. Maior quantidade de oxigênio transportada onde? Pelas hemácias devido à hemoglobina, fechou? Então, pessoal, uma coisa importante de vocês guardarem é que a ligação do oxigênio com a hemoglobina, tá? Chama-se oxihemoglobina, beleza? Oxi de oxigênio e hemoglobina de hemoglobina. Oxihemoglobina, tá? Pessoal, quando a gente fala do CO2, né? 5% do CO2 ele é transportado no plasma sanguíneo na forma de dióxido de carbono mesmo, tá? De CO2, beleza? Dióxido de carbono. 20% do CO2, tá? É transportado pelas hemácias, beleza? Fazendo ligação com a hemoglobina. Porém, pessoal, olha só, a hemoglobina, ela não tem muita afinidade com o CO2, tá? Então, é só 20% sendo transportado pelas hemácias, tá? E 75%, né? Ou seja, a grande maioria do CO2 é transportado no plasma sanguíneo, né? Só que na forma de bicarbonato, tá? Íon bicarbonato, tá, pessoal? Que é o HCO3-, que é o famoso bicarbonato, tá? Famoso bicarbonato. Só que ele é um íon, tá, pessoal? Olha só a carga negativa dele aqui, tá vendo? A carguinha negativa dele, ó. Então, ele é um íon, ele é o bicarbonato, fechou? Então, com isso, olha só, a gente nota, né, que, ó, 5 aqui mais 75 aqui, que 80%, né, do CO2 é transportado pelo plasma, né, tanto na forma de bicarbonato quanto na forma de CO2, e aí 20% é transportado nas hemácias, tá? O que é o contrário do oxigênio, né? Oxigênio é mais nas hemácias e menos no plasma. O CO2 é mais no plasma sanguíneo e menos pelas hemácias. Então, pessoal, olha só, essas células aqui nesse tecido, né, vai liberar CO2 aqui no plasma sanguíneo, tá? Esse CO2, ele vai entrar, beleza, aqui nas hemácias, tá? O CO2 vai entrar nas hemácias, porém, 20%, como vocês viram, desse CO2 vai ser transportado pela hemoglobina. A gente chama hemoglobina de HB. Caiu HB na sua prova, é hemoglobina, beleza? Então, a gente sabe, né, que uma quantidade de 5% é transportado na forma de CO2 mesmo, aqui no plasma, né? Então, aqui está os 5%. A gente sabe que 20% é na ligação com a hemoglobina, né? Beleza, mas está faltando 75% no plasma, que é na forma de bicarbonato. Como que funciona? Olha só, pessoal. Esse CO2 aqui, ó, ele vai passar por inúmeras reações químicas, tá? Vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, tá? Inúmeras reações químicas. E olha só, pessoal, dessas reações químicas vai ser liberado no plasma sanguíneo ninguém mais, ninguém menos do que quem? Do que o íon bicarbonato, HCO3-, beleza? E olha só, aqui está o resto dos 75% do CO2 que é transportado no plasma sanguíneo na forma de íon bicarbonato, tá? Mas olha só, pessoal, desses 3 pontinhos aqui, que simboliza várias reações químicas, tá? Que eu não quis colocar, beleza? Vai ser liberado também H+. E esse H+ aqui, pessoal, é responsável por acidificar o sangue, beleza? Acidificar o sangue. Olha só, pessoal, então que interessante. Quanto mais CO2 estiver na corrente sanguínea, mais bicarbonato, íon bicarbonato vai ser produzido e, consequentemente, mais H+ será produzido. Esses H+ são os responsáveis por acidificar o sangue, beleza? Mas aí você deve estar se perguntando, professor, na hematose eu lembro que é na forma de CO2, né, que ocorre a troca gasosa no alvéolo pulmonar. E aqui, ó, o CO2 ele está na forma de bicarbonato, bicarbonato. Pessoal, lá na hematose, tá, vai ocorrer o processo inverso, beleza? Então, olha só, esse bicarbonato aqui, ele vai para o processo inverso aqui dentro da hemácia, passar pelo conjunto de reações aqui, tá? Vai ser convertido em CO2, ó, o processo inverso que eu fiz antes, tá?
E aí esse CO2 aqui, ele vai para fora, tá bom? Das hemácias aqui no plasma sanguíneo, beleza? Esse CO2 vai se unir ao CO2, ao 5% que já está lá no plasma sanguíneo, e juntos vão passar pelo processo de hematose, feliz e contente, lá no alvéolo pulmonar, tá? E não podemos esquecer também do CO2, que está aqui na hemoglobina, tá? Os 20% aqui que está sendo transportado pela hemoglobina. Ele também é liberado no plasma sanguíneo, beleza? Na forma de CO2. E aí, CO2 para cá, CO2 para lá, CO2 para cá, todos juntos e misturado bem bonitinho, vão passar pelo processo de trocas gasosas, fechou? Pessoal, antes de terminar, eu quero falar de dois assuntos com vocês. O primeiro é sobre o monóxido de carbono, tá? Lembrando que o CO2 é dióxido de carbono, dióxido de carbono. Só que o monóxido de carbono, ele é só CO, tá? Pessoal, o CO, o monóxido de carbono, diferente do CO2, do dióxido de carbono, ele apresenta uma forte ligação com a hemoglobina, mas muito forte mesmo, tá? E aí, olha só, se tiver muito monóxido de carbono no ar, você pode respirar, né, incorporar nas suas hemácias, nas suas hemoglobinas, esse monóxido de carbono, né? E aí o que acontece? Esse monóxido de carbono, ele gruda na hemoglobina e não solta mais. Isso acontece que o espaço das hemoglobinas devem ser naturalmente ocupadas pelo oxigênio. Só que não vai ter mais espaço para oxigênio, porque quem que está ali na hemoglobina? O CO, o monóxido de carbono. Quando isso acontece, você acaba ficando tonto, perde um pouco da noção de espaço, dá uma leve tontura, desmaia e morre. Sim, pessoal. Como que é formado esse monóxido de carbono, né? Da combustão incompleta. Como assim combustão incompleta? Isso aí é mais papo da química, tá? Mas só para explicar brevemente, né? Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, se você liga um carro, né, no local fechado, numa garagem, tá? A quantidade de monóxido de carbono ali é muito alto, beleza? Se você inalar essa quantidade alta de monóxido de carbono, pode te dar tontura, pode te levar a óbito, beleza? Um outro papo, pessoal, é sobre a aclimatação respiratória, tá? Para finalizar sistema circulatório e para finalizar essa aula, beleza? A aclimatação respiratória está envolvido com o famoso ar rarefeito, né? O ar rarefeito, né? Mas o que seria essa aclimatação respiratória que está envolvido com o ar rarefeito? A aclimatação respiratória, pessoal, é a aclimatação, ou seja, quando a gente começa a se acostumar, tá, de forma respiratória, beleza? E aí tem tudo a ver com o sistema circulatório e respiratório em grandes altitudes, tá? Se você gosta de futebol, você já deve ter percebido que na Copa Libertadores, né, os times brasileiros, eles saem muitas vezes de altitudes leves, quase a nível do mar, né, para ir em grandes altitudes, lá na Bolívia, né, para poder jogar com times da América do Sul em geral, né? Por quê? Porque eles não têm o tempo de aclimatação respiratória. Eles não têm esse tempo para o corpo produzir hemácia suficiente para que a respiração deles seja uma respiração adequada, uma respiração eficiente, tá? Mas aí você falou do ar rarefeito, né, professor? Falei. O ar rarefeito, diferente do que o senso comum acredita, não é um ar que tem pouco oxigênio. O ar rarefeito é um ar onde tem a mesma quantidade de gás oxigênio do nível do mar tranquilo. Só que a dificuldade que o ar rarefeito traz para nós é que é difícil o nosso corpo pegar esses gases oxigênio. Por quê? Porque eles estão mais espalhados. Então imagina gás mais espalhado. Isso gera mais dificuldade da gente conseguir acessá-los, beleza? Fixá-los em nós. Então isso é o ar rarefeito, beleza? E aí para resolver esse problema do ar rarefeito, a gente tem que passar pelo processo de aclimatação, tá bom? A aclimatação respiratória, isso leva semanas ou às vezes até meses. Legal, né? E pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e dessa sequência de videoaulas, deixa aquele like que fortalece muito, viu? Até a próxima videoaula. Valeu, forte abraço, fui!